origem e significado da palavra profética. Qual é a palavra? O dia do Senhor. E mais diferentes palavras. Diz assim a palavra do Senhor. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreva-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Entenderam? Segundo as Pedro, capítulo 3, 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras nela a se queimarão. Pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, o apóstolo João foi exilado numa ilha chamada Pátimo. Lá, ele foi arrebatado através do Espírito de Deus, não em seu próprio espírito. O profeta diz isso na mensagem às eras da igreja. O João não foi arrebatado em seu espírito, mas em espírito do próprio Senhor Jesus Cristo. Em espírito de Deus. Então, depois de João ser arrebatado em espírito de Deus, ele viu os principais acontecimentos do decorrer do tempo de antemão. E foi exclusivo e transferido em espírito até o dia do Senhor. Ele, João, foi transferido em espírito até o dia do Senhor. Aquilo que vai acontecer, João já foi transferido até aqueles dias para poder ver de antemão. De antemão quer dizer ver adiantado daquilo que vai acontecer durante o tempo, no decorrer das eras da igreja. Agora, o dia do Senhor é descrito em detalhe, tanto como no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Há a hipótese de que se trata de um sábado. Muitos pensam que o tal dito dia do Senhor é sábado. Muitos pensam disto. Vamos junto? Agora, isso resulta de má compreensão da palavra de Deus ou do sentido. E não é o caso. O dia do Senhor é o período que vem logo após o dia da graça e da salvação. O dia do Senhor vem depois do período da graça e da salvação. Isto nós encontramos em Isaías 49, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi e no dia da salvação te ajudei e te guardei e te darei por concerto do povo, para restaurares a terra e lhes dareis em herança as herdades assoladas. Isaías 49, versículo 8. E se nós formos a encontrar em 2 Coríntios 6, 2, diz assim: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Neste momento em que nós estamos no dia da salvação. O dia da salvação. Eis aqui agora o dia da salvação. Esta promessa começou no Antigo Testamento, em Isaías, e nós vemos o seu cumprimento no Novo Testamento. Paulo dizer que este agora o dia da salvação, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. E eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Agora, o sétimo dia, na contagem do tempo divino, Deus calcula, escuta igreja, Deus calcula em dias onde nós calculamos em
1000 anos. Onde nós calculamos em anos, Deus calcula em dia. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e para Deus, um dia é como 1000 anos para nós. Escuta, 2 Pedro 3, versículo 8. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Enquanto nós consideramos, quando dizemos estamos no ano 2000, para Deus apenas são dois dias. Então, é nesse sentido que vocês precisam compreender quando se diz o dia do Senhor. Agora, desde o início dos tempos, nós lidamos com 7 períodos de tempos proféticos que Deus assinalou à humanidade. Deus preparou 7 períodos. Estão entendendo? Como nós também temos as 7 eras da igreja, então são 7 cabeçais de ouro, são 7 trombetas, são 7 estrelas. Então Deus sempre trabalhou, determinou este tempo para a humanidade em 7 períodos, cujo este período está dividido da seguinte forma. Calculando grossamente, 2 dias se passaram, ou seja, mais ou menos 2000 anos de Adão até Eva. Não estamos a falar de criação de Adão, estamos a falar a partir de Adão até Abraão, passaram 2000 anos. Isso estamos a falar no seu nascimento dos seus filhos, como não, ou talvez a partir da queda para cá. Estão entendendo? Passaram 2000 anos. Agora não sabemos se Adão viveu quantos milhões de anos, ninguém sabe. A Bíblia não descreve. Mas do Adão para Abraão passaram 2000 anos. Então, aproximadamente mais 2000 anos de Abraão até Cristo. Se você ir calculando sobre a genealogia, você vai ver, calculando sobre a descendência, tu vais vendo que de Adão para Abraão, 2000 anos. De Abraão para Cristo também 2000 anos. Também se passaram. E agora nós nos aproximamos no fim dos 2 dias. Nós agora estamos nos aproximando nos fins dos 2 dias, que também são denominados os últimos dias. 2000 anos de tempo da graça sobre a terra, nos quais o Espírito de Deus está atuando. São 2000 anos de Jesus Cristo até agora. Não é assim? Estamos em 2000, né? Estamos no ano 2000. Então, 2000 começando do nascimento de Jesus Cristo até agora. Passa também 2000 anos. Então, por isso estamos nos últimos dias. Nos últimos dias. Agora, nós estamos no tempo da compensação. Compensação, como dizem os homens. Estamos nos finais dos últimos 2 dias para Deus. Significa, estamos nos finais dos últimos 2000 anos. Significa, passados esses 2000 anos, são 6 dias para Deus. De Adão para Abraão, 2000. De Abraão para Cristo, 2000. De Cristo para nós, hoje, 2000. Então são 6 dias, significa são 6.000 anos. Faltando o dia do Senhor. Depois daí, aliás, faltando o dia do Senhor, depois daí vai faltar mais um dia para completar os 7 períodos do tempo de Deus para poder introduzir o seu milênio, o julgamento mais tudo e o milênio. Significa, vai completar 7 tempos. Na introdução do milênio, que é o 7º dia, então vai passar 7 tempos. Passando o 7º tempo, Deus aí poderá, depois disto, poderá estabelecer a eternidade. Agora, isso nós vamos encontrando. O Espírito de Deus já está atuando agora nesse momento, não é? De acordo com o Apocalipse 3, versículo 17. Agora, o 7º dia será o período de 1000 anos do reinado de paz de Cristo sobre a terra. Este período de 1000 anos é o tempo durante. Enquanto passamos por essas tribulações todas durante esses anos, então virá o tempo de 1000 anos para Cristo reinar sobre a terra e nós convivemos com Ele durante 1000 anos.
que é o período de paz, não é? De acordo com Apocalipse 20. Agora, o dia do Senhor, o último período de 1000 anos, da entrada da eternidade, é introduzido pelo juízo, cujo ponto culminante será a batalha de Armagedon, esta batalha de Armagedon está descrito em Apocalipse 16, versículo 12 a 16. Escute, Ezequiel 32, 20, 23. Nós vamos encontrar. Por esse motivo, ele é descrito para os ímpios como o dia da ira. Este dia do Senhor, também os ímpios descreve isto como o dia da ira, sem misericórdia que cumpre. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande, terrível, o dia do Senhor. Para nós, o dia do Senhor, e para os santos, o dia do Senhor, para aqueles que estão cristãos, chamam de dia do Senhor, mas para os ímpios é dia da ira. Então, convém que nós, como a Igreja de Jesus Cristo, nos preparemos para este dia, para que seja o dia do Senhor. Em vez que esse dia do Senhor se converta como o dia da ira, para nós como a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Voltando, o sétimo dia, o milênio, estamos juntos? O sétimo dia, o milênio do reinado de paz de Deus. No fim do milênio, Satanás será libertado. Isto porque no momento do milênio, Satanás será amarrado por 1000 anos, enquanto Cristo está a reinar sobre a terra. Cristo está a reinar sobre o seu povo com a paz durante 1000 anos, onde ninguém precisará ir ao hospital, ninguém precisará envelhecer, ninguém precisará ter doença, ninguém vai bater numa pedra, tropeçar, ser uma ferida durante 1000 anos. Ninguém vai envelhecer. A idade consoante entre 19, 18, 20 anos, acredito que os 30 pode ser o máximo da estatura do homem. Ninguém vai envelhecer. Então, Satanás nesse momento estará preso durante 1000 anos. Então, no fim do milênio, Satanás será libertado mais uma vez. Para o quê? Para reunir todas as potestades contra Deus, sob a liderança de Gog e Magog, em uma outra guerra. Para a batalha final, Satanás será solto para lutar contra Deus e vai reunir todo o exército dele do inferno para poder lutar contra Deus. Esta é chamada a batalha final, que é Gog e Magog, onde eles serão dizimados de uma vez por todas. Todos aqueles que pertencem ao exército de Satanás será dizimado. E Deus vai sacudir ele de uma só vez por todas. Então é aí onde você, como a Igreja de Jesus Cristo, precisa estar preparado para ver de que lado onde você vai lutar. Do lado de Cristo ou do lado de Satanás. E ser dizimado e desaparecer de face da terra de uma vez por todas. Isto precisava que nós mesmos tenhamos a nossa escolha hoje. Nossa escolha não é amanhã, é agora. Entender? Agora, isso nós vamos encontrar em Apocalipse 27 até 10. Após virá então o juízo final. Depois da guerra de Gog e Magog, onde Satanás com sua potestade lutarão contra Deus. Então o que vai acontecer depois de tudo isto? Onde na última batalha final acontecendo, então aí virá o juízo final. Com este juízo final, depois disso, vai descer o novo céu e a nova terra. Surgirão e o tempo fluirá na eternidade. Depois disso, é a eternidade. Ninguém mais morre, ninguém mais precisará ir à igreja, ninguém mais precisará preocupar-se em comprar carro, ninguém mais precisará preocupar-se com a vida, com que a vez de morrer amanhã. Não, é a eternidade. Quando o sol não se põe, quando o sol não nasce, é a eternidade. A nova cidade santa, a nova Jerusalém, a cidade de 12 pedras,
cuja luz é a presença de Deus, o esplendor, o brilho do Espírito Santo pairá sobre a cidade, onde o povo de Deus vai reinar na eternidade. Mas para podermos estarmos lá, nós precisamos reconhecer a mensagem que Deus tem pregado para seu povo, nos trazemos de volta a palavra original. Este é o princípio. Agora, para nós podermos chegar a este privilégio, para nós podermos chegar e termos esta ousadia, de termos esta oportunidade de estarmos no reino, escuta, antes do dia da salvação, Deus, o nosso Senhor, enviou seu anjo na feição de João Batista como preparador do caminho, de acordo com Malaquias 3, versículo 1. Ele veio no espírito e no poder de Elias para guiar os corações daqueles que estavam na fé dos pais do Antigo Testamento ao novo começo dos filhos da nova aliança, de acordo com Malaquias 3, 24. Antes da introdução do dia da salvação, Deus prometeu que o profeta Elias, de acordo com Malaquias 3, 1, ele poderia preparar o caminho para introduzir o dia da salvação. Deixa-me beber um pouco de água. Os meus diabos estão inspirados nesse dia. Água mineral, diabo, que tira dinheiro para comprar água mineral. Sim. Repetindo. Antes do dia da salvação, Deus, o Senhor, enviou seu anjo na feição de João Batista como preparador do caminho, de acordo com Malaquias 3, versículo 1. Ele veio no espírito e o poder de Elias para guiar os corações daqueles que estavam na fé dos pais do Antigo Testamento, não é? Ao novo começo dos filhos da nova aliança, de acordo com Malaquias 3, versículo 24. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz para que todos que crescem por meio dele, João 1, versículo 7. Antes da introdução do dia da salvação, tinha que vir um profeta para introduzir, preparar o caminho dos corações dos pais para crerem naquele que poderia trazer a palavra de Deus. E este veio como testemunha a fim de dar a luz, dar testemunho da luz para que todos que crescem por meio dele. Isso vamos encontrar em João capítulo 1, versículo 7. O João Batista, ele próprio, ele formou a ponte do Antigo para o Novo Testamento. Preparou o caminho do Senhor e endireitou uma vereda para o nosso Deus, de acordo com Isaías 40, versículo 3. Ele preparou este caminho. E a história sempre tem que se repetir. A história sempre deve se repetir. O profeta anterior ao dia do Senhor, não é? De salvação, Deus colocou o profeta Elias, também é o mesmo. Acontece. O profeta anterior ao dia do Senhor veio no fim do dia da salvação, ou seja, a última era da igreja para guiar os corações dos filhos da nova aliança de volta à fé dos pais apostólicos, de acordo com Malaquias 4, versículo 6. Sua mensagem, fundada biblicamente, traz a verdadeira igreja novamente em concordância com a palavra de Deus. Antes da introdução do dia do Senhor, então Deus também tinha que levantar um profeta Elias para trazer mais a mensagem, para nos trazer de volta a palavra original, para nos trazer de fé aos nossos pais. E traz uma mensagem cuja esta mensagem deve estar em concordância com a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, aí nós vamos encontrar esta mensagem fundada biblicamente, traz de volta verdadeiramente a igreja novamente em concordância com a palavra de Deus,
e a transporta ao estado original, no qual, antes da vinda de Jesus Cristo, lhe será restaurada tudo o que lhe pertencia, assim como era no princípio. Tudo aquilo que pertenceu à igreja de Jesus Cristo deve voltar novamente. Estava a falar a doutrina apostólica, a fé dos nossos pais, um só batismo, um só Senhor, Pai de todos nós, a restauração dos dons espirituais. Tudo isto deve voltar na igreja do Novo Testamento, antes do dia do Senhor. Ele pode sair, mas o Espírito de Deus deve pairar em cada um de nós. Alguns dizem que não, o verdadeiro homem de Deus não é só a evidência de ter dons. Não, os dons também fazem parte da evidência. Maior evidência que você está com Deus é a palavra. Mas esta palavra deve ser acompanhada pelo poder. Perceberam? Tem que ser acompanhada pelo poder. Pregamos com poder e autoridade. Agora, nós ainda vamos encontrar, através de um poderoso atuar do Espírito Santo, que a Santa Escritura denominada chuva tardia, ela será trazida de volta ao estado original da ordem divina, de acordo com Tiago capítulo 5, versículos 7 a 8. A respeito deste ministério anunciado no livro do profeta Malaquias, Jesus disse em Mateus 17, versículo 11, da seguinte forma, que este ainda viria no futuro. Disse, na verdade Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Amados irmãos, da mesma forma ele confirmou que o ministério de João Batista já havia acontecido no versículo, vocês encontram no versículo 12 e 13 do mesmo capítulo 17 de Mateus. Jesus já havia confirmado que o ministério de João Batista já havia acontecido. Quando João veio, lhe foram feitas 3 perguntas. Uma delas foi, és tu Elias? Ele disse, não sou. Isso você vai encontrar em João capítulo 1, versículo 21. E no versículo 23, ele se referiu à palavra profética do Antigo Testamento que tratava do seu ministério. E ele, quando ele disse, tu és Elias, ele diz que não sou. Mas depois ele diz que eu sou a voz que clama no deserto. Em vez de responder que ele era o Elias, mas ele foi mostrar que era a voz que clamava no deserto para endireitar o caminho do Senhor, para trazer o povo. O deserto representa a igreja que não tem palavras. Ele é a voz que clama nessas igrejas que não tem a palavra do Senhor. Então ele referiu, mostrou qual é a função que ele tinha a fazer naquele exato momento. Assim como Elias do Antigo Testamento, o Elias Tespita do Antigo Testamento, tomou as 12 pedras correspondentes às 12 tribos de Israel. Quando o povo de Israel se afastou da palavra de Deus, se afastaram de Deus, de Israel, então o Elias, quando veio, ele tomou as 12 pedras e fez um altar de Deus, um sacrifício. Então Deus respondeu naquele altar composto por 12 pedras, respondeu o sacrifício com fogo. Não é assim que aconteceu? Então o povo acreditaram e voltaram diante de Deus. Então o Elias que nós temos, então, como aquele Elias do Antigo Testamento, construiu o altar do Senhor e clamou ao povo para voltar a Deus. 1 Reis, capítulo 18. Assim serão reerguidos os ensinamentos dos 12 apóstolos através da última mensagem aí da igreja do Novo Testamento. O Elias do nosso tempo ele também vai colocar as 12 pedras, que são o quê? Os fundamentos dos 12 apóstolos. Ele também traz novamente a doutrina dos 12 apóstolos,
que representa também as 12 pedras que o Elias do Antigo Testamento, que é o Elias Tisbita, edificou o altar sobre Deus. E o Elias, no nosso tempo, que é o nosso amado irmão William Branham, tinha que trazer também as pessoas de volta à doutrina apostólica, que é representada por 12 pedras. E a igreja hoje também tem que ser edificada. As igrejas vinham afastadas da doutrina dos apóstolos. Mas hoje estamos a ser trazidos novamente à doutrina dos 12 apóstolos. Assim como a igreja hebraica é edificada lá, tem os 12 patriarcas, nós também temos nossos 12 pais na fé, que são os apóstolos. Começando de Pedro e os demais apóstolos, tirando aquele que foi escolhido dos apóstolos. Como se chama? Matias, tirando Matias. Estamos juntos? Então, assim o povo de Deus será chamado de volta ao Senhor e a sua palavra. Nós, de fato, vivenciaremos agora esta parte final da história da salvação. Nós vivenciaremos. Já estamos a vivenciar. Alguns aqui serão arrebatados. Talvez, se não for nós, os nossos filhos serão arrebatados. Se não for nossos filhos, nós mesmos também podemos ser arrebatados do Espírito. Podemos ser arrebatados. E ele pode aparecer a qualquer momento. Nós também seremos arrebatados. Vamos vivenciar essas promessas. E se não vivenciamos essas promessas, seremos no piscar do olho, também seremos arrebatados. Por quê? Diz, seremos ressuscitados primeiro. Porque antes do arrebatamento, primeiro é a ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois de eles serem levantados, então segue nós que estamos vivos, ou os que ficarem vivos. Não pode haver arrebatamento sem primeiro a ressurreição dos mortos. Para nos encontrarmos nos ares e nos encontrarmos com Cristo, nosso Senhor, como o noivo da igreja, ou da noiva, que é a igreja de Jesus. Vocês estão entendendo, igreja? Então, nós agora, nesse momento, o que Paulo falou, o que Pedro, ou o que João viu, nós vamos vivenciar. Aliás, já estamos a vivenciar aquilo que foi falado com os outros. Então, precisamos nos preparar psicologicamente, espiritualmente, carnalmente, para esperarmos o dia da vinda do Senhor. Nós temos que estar preparados psicologicamente e espiritualmente. As dificuldades da vida existem sim. Mas lembra, igreja, que cada dificuldade da vida é para te atrapalhar, para você não ser arrebatado. Cada discussão que existe, cada problema que existe, cada impedimento que existe na vida, é forma de te deixar frustrado para você não ser arrebatado, porque lá no céu não vai frustrado. No arrebatamento, nenhum frustrado vai ser arrebatado. É preciso você esvaziar sua mente, ser tranquilo. Paz no Senhor. Você tem que ter paz com Deus. Tem que ter paz consigo mesmo. Antes de ter paz com o teu colega ao lado, tenha paz consigo mesmo. Deixa que os outros te frustrem. Não ande na onda daquele que te frustra. Aquele que quer te frustrar porque ele não tem paz, não quer ir para o céu. Então, não ande na onda dele. Tenha paz consigo mesmo. Você consigo mesmo. Tenha paz consigo. Tenha paz com Deus. E daí terás paz com os outros. Se os outros não quiserem ter paz contigo, então tenha você mesmo a responsabilidade de ter paz entre você e Deus. Entendeu? No céu não vai rancoroso. No céu não vai os preocupados pela vida. Não. Os filhos de Deus ficam preocupados com as coisas da onde? Do céu. As coisas da terra, sim, é importante, precisamos ter. Mas não coloque isto em primeiro lugar na sua vida, porque isso vai te estressar todos os dias da sua vida. Não, igreja. A nossa preocupação agora tem que ser o reino da salvação, o reino de Deus. Nos preocupemos, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não anule isto, coloque isto. Quando aparece problema na sua vida, repare nesta palavra: preocupar-se primeiro com o reino de Deus. Se alguém está te estressando de quê? Qual é a minha condição espiritual com Deus? Tenho paz comigo e com Deus ou não? Se tens paz contigo, olha, o estresse dele vai acabar com a pessoa.
Preocupe-se primeiro com o reino de Deus e a sua justiça. Isso poderá nos guiar dentro dos nossos corações. Não deixe que teu marido guie o seu raciocínio espiritual. Não deixe que a sua mulher guie o seu raciocínio espiritual. Não, é Deus guiando-nos e nós vamos caminhar. Porque a salvação é individual, não é coletiva. Não é? O casamento é para a nossa satisfação carnal, não espiritual. Então não deixe que o casamento estrague teu relacionamento com Deus. Não, igreja. Deixe que Deus cuide da sua. Estão entendendo? O apóstolo Pedro se referiu à promessa da restauração da igreja de Jesus Cristo na sua segunda preparação em Pentecostes, quando dirigiu Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, disse: arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu o contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Ele, Deus, está lá, está esperando a restauração de tudo. Então hoje já temos a restauração. O que nós estamos à espera é a vinda dele. A promessa já se cumpriu. O profeta enviado já apareceu. Já entregou a sua mensagem, Deus o levou e tomou de volta. Então cabe nós, nesse momento em que estamos vivendo, como é que está a nossa vida espiritual? Como é que está a nossa vida espiritual com Deus? O que nós vamos fazer? Como é que nós estamos caminhando? Será que estamos a seguir as veredas antigas? Hein? Deus nos salvará desta maneira? Qual é a condição espiritual em que eu estou? Sou pecador ou não sou? Será que os meus planos satisfazem o desejo da palavra do Senhor? É escrito isto em tudo que eu faço? É aí onde a igreja de Jesus Cristo precisa perceber e ter o conhecimento da verdade. Entenderam? Então, Deus está aí à nossa espera. E diz ainda a palavra do Senhor, isso nós vamos encontrar em Atos 3, 19, 20 a 21, não é? Esse tempo de refrigério, Deus falou isso através da boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Já no princípio da igreja do Novo Testamento, ou a igreja neotestamentária, o Espírito Santo disse através de bocas escolhidas o que aconteceria no fim, que antes da volta de Jesus Cristo, a verdadeira igreja seria trazida de volta ao mesmo estado no qual a igreja do princípio se encontrava. A igreja do princípio, como é que era? Vivia a vida de oração, dedicava-se em jejum, oração, dedicava-se mais com as coisas de Deus, não estavam preocupados com as preocupações da carne. Não. Era vivenciar. Os irmãos tinham prazer em ir aos cultos para ouvir a palavra de Deus. Os irmãos tinham prazer, o culto está atrasado. Os irmãos tinham prazer em cantar e louvar a Deus. Os irmãos tinham prazer em estar em harmonia, irmão. Os irmãos tinham prazer em estar entre irmãos, conversar acerca da palavra de Deus. Os irmãos, quando se encontravam, não falavam como está andando os negócios. Não! Quando os irmãos se encontravam, não falavam assunto de mulher ou de homem. Eu não tenho marido, eu não tenho emprego, não tenho isto. Não! A preocupação era, primeiro, preocupava-se com o reino do céu e a sua justiça. Chegava, irmã, como está? Tudo bem? Tinha, irmã, um versículo que eu li e me abençoou muito. Irmã, eu leio aqui nessa mensagem aqui, o profeta a dizer isto. O que acha? Irmão, eu estava aqui, o profeta estava a ler isto. O que acha?
era a conversa dos irmãos. Isso significa, a Bíblia diz, onde estiver duas ou mais pessoas em falar em meu nome, eu estarei aí. Deus não está conosco em cada momento, porque nós nos preocupamos em falar as coisas da não nos preocupamos com o reino dos céus. Seja dia terrível o dia sim. Para alguns é considerado como o dia da ira. Irmãos, é agora é que nós precisamos ser os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Qual é esta verdade? A verdade está na palavra do Senhor. A verdade está na palavra do Senhor. A verdade não está no pastor, não está no profeta, não está. A verdade está na palavra do Senhor, desde que Ele mandou os seus servos para poder nos anunciar a boa nova. É preciso nós, como Igreja de Jesus Cristo, caminhamos de acordo com a palavra do Senhor e vermos o que Deus dirá em cada um de nós. Está entendendo, igreja?